pessoal, bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast O Papo é Seguro. Hoje tem duas caras novas aqui que vocês não conhecem ainda. Eu sou Mário Cavalcante, um dos sócios da RAI, e eu estou aqui com a Cláudia, que é a outra sócia que vocês não conhecem ainda. A Cláudia foi a terceira pessoa a se juntar aqui na estrutura, né, na sociedade da corretora, e depois eu cheguei e a gente vai contar hoje um pouquinho dessa história. E falar um pouco também da corretora e como que a gente está se desenvolvendo e quais os próximos passos, etc. Então vamos lá. Cláudia, bem-vinda. Obrigada, Mário. Um prazer estar aqui. Vamos lá. Bom, começa contando um pouquinho da sua trajetória aí, como foi essa trajetória até chegar na RAI. Não, a história é até divertida porque eu comecei como estagiária em seguros. Aí tive uma longa jornada aí por alguns setores, mas sempre na área de financeira ou serviços e novamente voltei para seguros. Parece que eu voltei para onde eu comecei. Então, e como todo mundo fala, quem trabalha em seguros é difícil sair, né? A gente começa e acaba se apaixonando por vários motivos e nunca sai mais. Você ainda saiu e voltou? Eu saí e voltei. Conseguiu sair, mas mesmo assim Consegui. foi sugada de volta? Foi sugada de volta, é mais ou menos isso. E, bom, foram muitos anos, mas eu nunca saí do mercado financeiro ou da área de serviços e atendimento a clientes. E seguros é Mas muito pode falar isso, de né? empresa, não tem problema não, que é liberado. Ah, então vamos lá. Na verdade, foi o grupo, né, Itaú Unibanco hoje, né, mas eu comecei ainda era Banco Nacional, era Nacional Seguros e no Rio, né, não sei se meu S está me entregando aqui, mas foi na Nacional Seguros e como estagiária lá no comecinho da carreira. E aí a carreira de bancário, né, a gente vai vários anos e mudando de áreas internamente. Eu comecei em seguros, mas aí eu me casei e me mudei para São Paulo. Aí, como a estrutura de seguros ainda era toda lá no Rio, eu acabei mudando para o banco. Mas aí foi um movimento muito mais pessoal do que profissional. E aí trabalhei no mercado financeiro durante anos, depois na parte de cartões ainda no mercado financeiro. Depois tive uma experiência um pouco fora, ainda na parte de tecnologia, mas já no setor de saúde, que é na Horizon, que é a processadora de atendimentos médicos, vamos dizer assim. Eu brinco que é a adquirência do setor de saúde. E depois na Ticket Edenred, na parte de benefícios. Então, aí eu fui me encaminhando para onde eu estou hoje, que é um pouco o conhecimento mais focado na parte de saúde e benefícios. Entendi. E você? Conta um pouquinho Mas dessa falta aí, história. né? E aí você veio, e a Ticket, e aí depois... E aí depois fui para uma Onde você conheceu o corretora. Thiago, Vamos etc. embora. Tá bom, então vamos contar tudo isso. Eu conheci o Thiago ainda lá no Unibanco, bem no comecinho, ou seja, muitos anos atrás, né? A Lu que não me ouça, né? Eu conheço a Lu, a esposa do Thiago. A gente se conhece muito mais tempo do que eles se conheceram. O Thiago veio pelo Banco Bandeirantes, né, na fusão com o Unibanco, e a gente trabalhou junto lá. E aí a gente se separou, ou seja, ele teve a trajetória dele profissional, eu também passei por essas outras empresas, trabalhei na Redcar. E aí, quando eu já estava na minha última experiência corporativa, que foi numa grande corretora multinacional, MDS, é uma corretora portuguesa, teve um evento na Câmara Portuguesa aqui no Brasil, e aí eu encontro quem lá? O nosso sócio português querido, o Thiago, depois de muitos anos que a gente não se via. E aí, nossa, foi uma surpresa, a gente logo marcou de botar o papo em dia, a afinidade foi imediata, como já era na época, a gente já se dava super bem na época do banco. E aí voltamos a se falar, e falar de negócios, falar de vida, como estava tudo. E aí meio que começou um namoro, porque ele já estava com a corretora.
E aí, esse namoro foi de... E aí, o que você está fazendo? Aquela conversa, assim, bem despretensiosa, mas com a clara Aí intenção. ele conheceu teu chefe, começou a falar mal de você para ele, né? Fez algum tipo de, né, Uma urubuzada ali, trabalho, né, para poder de água e fogo. os astros se alinharem, mais ou menos isso. E aí ele fez o convite para me juntar na corretora, que foi bem legal. Que tô aí, estamos juntos aqui, né, construindo esse desafio. Legal. Mas conta agora um pouquinho a sua história até chegar aqui, né? Você é o sócio recém-chegado, né? E aí no processo ainda de adaptação. Eu tenho uma trajetória grande no seguro, mas eu tive algumas experiências diferentes, né? Eu comecei com meu pai fazendo imposto de renda em casa para os clientes dele, ele é contador, e ele chegava lá com o imposto de renda para fazer na véspera ali, perto da entrega. Na véspera ele chegava com mais 30 e a gente virava à noite fazendo. E aí eu comecei a trabalhar na empresa de contabilidade dele. Época de Natal eu fui vender cartão de Natal na barraca da Unicef, lá no Rio, no Lago do Machado. E depois você diz que não é comercial, Não, hein? Ó, mas tinha, desde pequenininho. mas tinha 17 anos, tudo era mais fácil, 16, 17 anos. Bom, vendia alguns cartõezinhos ali, mas ficava mais organizando a barraca mesmo, enquanto o resto do pessoal vendia. Vendia gibi na banca de jornal lá do bairro, porque o jornaleiro era antigo, também conhecido. O pai dele vendeu o gibi para o meu pai e Olha, ele vendia eu gibi acho para que eu mim. vou renegociar essa posição aí atual hoje, de você com tanta venda aí nessa Não, eu só história. entregava e anotava no caderno do fiado lá que tinha na banca de jornal há muito tempo atrás. Ah, tá certo. Bom, e aí eu fui trabalhar numa corretora de valores, né, aí na parte mais financeira e de tesouraria. É uma história engraçada, porque eu fiquei 2 meses, aí a corretora já não estava bem, a corretora de valores. Eu entrei como último estagiário lá do programa, né, eram 6 estagiários. Depois de 2 meses, cortaram 4 e deixaram só 2. Eu estava 2 meses, claro que eu ia ser um dos primeiros, né? E aí eu saí. Só que os outros também se ligaram. Então os 2 que ficaram começaram a se ajeitar aí no mercado também. E eu era novo, estava começando, não tinha experiência nenhuma. Então, com 1 mês, um dos estagiários que tinha ficado saiu e aí me chamaram de volta para essa vaga. Acho que os outros também não aceitaram, os outros que tinham saído. Então, eu acabei voltando. Só que a corretora não estava bem mesmo. Então, é porque o salário para mim na época era bom. Era um salário baixo, mas para mim, porque não ganhava nada, ou ganhava um saláriozinho baixo ali, era uma experiência boa. Então, eu fiquei mais 1 mês. E aí depois falaram, chega, a gente vai acabar com os estagiários porque a coisa não está boa mesmo. A gente brinca, na época eu cuidava das receitas e das despesas, né, na segunda onda. Eu tinha muito trabalho na parte de despesa e quase nenhum trabalho na parte de receita. Então, o chefe na época já falou, você viu que você está trabalhando muito de um lado e trabalhando um pouco do outro, né? Então a gente vai ter que acabar com o programa. E aí eu saí, voltei a ajudar meu pai lá, a trabalhar com ele no escritório de contabilidade e até que o CIE me chamou para uma vaga, era na Sul América, e aí eu acabei conhecendo mesmo na contabilidade eu fazia alguma coisa de contabilidade ali de uma seguradora que estava em liquidação na época. Então, coincidentemente, eu acabei voltando ou indo para o seguro. Meu pai já tinha trabalhado numa seguradora também, coincidentemente, mas pura coincidência. E eu caí logo na área de salvados, né, que é uma área que ninguém quer. Foram 30 e poucos estagiários que entraram de uma vez e eu fui cair logo no salvado. Eu falei, caramba, com tanta vaga, né? Mas, enfim, foi um aprendizado. Comecei lá Mas não tinha um programa de rodízio das Não, não tinha. posições? Era o primeiro programa, a primeira turma tá bom. oficial assim, de um programa de estágio estruturado. Tinha uns 2 ou 3 estagiários antes, mas contratou um estagiário para sair barato. E a gente era o primeiro programa, efetivamente. E aí era salvado, recuperação, né, de carro e ressarcimento junto a outros clientes e seguradores. Fiquei lá por 6 meses, aí fui efetivado. Na primeira onda de efetivação eu fui efetivado. Ixi, pronto. Aí E aí fui crescendo. Só que, assim, pouco tempo depois, uma questão de família na época, eu recebi um convite para morar em João Pessoa.
e trabalhar numa empresa de outdoor lá, totalmente diferente, totalmente inusitado. E aí, com 20, né, saindo da faculdade, acabando a faculdade, eu O que falei, você vamos mais embora, queria era aventura. vamos ver o que dá isso. E aí fui trabalhando nessa empresa de outdoor, montei uma gráfica lá, né, participei do projeto lá da empresa de montar uma gráfica em João Pessoa para imprimir os cartazes. Cheguei numa época de campanha eleitoral, então vendia muito outdoor para político também, mais numa questão de partido lá na época. E foi bem interessante, um aprendizado bem diferente, Imagino. sair de casa, né, morar com uma outra família. Foi uma experiência bem legal. Mas aí eu resolvi voltar para o Rio. E aí voltei para o Rio, comecei a procurar emprego, mas é o que você fala. Uma vez no seguro, sempre no seguro. Eu comecei a distribuir currículo e só aparecia, né, vou te mandar para a área de seguro, vou te indicar para a área de seguro. Uma vez até fiz uma outra entrevista e não sabia do que era a vaga, não tinha aberto o que era a vaga, e aí me perguntaram, assim, um fato curioso, né? Não, mas tem alguma área assim que você não gostaria? Eu falei, olha, eu não me vejo muito em vendas e eu também não curto muito essa parte de contabilidade e tal. Aí o cara, então, a vaga é justamente para contabilidade. Eu quase que eu levantei ali mesmo e fui embora. Enfim. Deu certo no final? Não, e aí acabou que o meu chefe na Sul América, que tinha sido meu chefe, me chamou para voltar. Que legal. E aí eu voltei na mesma posição que eu era analista básico, lá voltei como analista básico, mas aí numa outra área, com uma área de peritos, de oficina, enfim, tabela de veículos, etc., com grandes amigos que eu trago até hoje, que são meus amigos, grandes companheiros de vida aí. E aí fiquei um tempo lá, e aí conforme o meu chefe ele ia incorporando outras áreas, ele ia me mudando de área. E aí fui para a área de sinistro, fui para uma área de projetos, que a gente chamava de gerência de prevenção lá, que desenvolvia alguns projetos na parte de prevenção na seguradora. Voltei para uma dessas áreas depois, então rodei muitas áreas, o que foi me dando uma bagagem grande. Que legal. E aí nisso um diretor que saiu da Sul América e foi para a Liberty me convidou. Quando ele saiu, ele me convidou para vir para a Liberty. E assim como você, mudei para São Paulo, não por causa do casamento, mas por causa da oportunidade, né? E aí vim para São Paulo e entrei na Liberty. E assim comecei no automóvel. Depois de um tempo, o escopo da minha área foi ampliado e eu comecei a atender todas as áreas de produtos, no escopo que eu trabalhava lá na área de produtos. Depois eu passei para a parte de residencial e empresarial. E depois eu fui para uma área de desenvolvimento de produtos dentro da área de marketing, que era uma iniciativa nova na companhia, né, que a gente estava criando um conceito de desenvolvimento de produtos, de inovação, criando a semente, né, implantando a semente dessa parte de inovação em produtos, e não vi isso da área técnica, que ficava focado na aceitação, na precificação, mas uma visão mais de fora, pensando em inovação mesmo. E fiquei lá. Então você acabou experimentando um pedacinho de cada estrutura, área, produto. Rodei bastante área. E aí, nisso, o presidente da Liberty saiu para a Willis, para uma corretora, a terceira, entre as 3 maiores corretoras do mundo. E aí ele levou um diretor de planejamento estratégico para ser operações na regional América Latina. E esse diretor acabou abrindo uma vaga lá e me convidou para participar do processo. E eu passei para ser diretor de operações de TI no Brasil, aqui na Willis. E aí foi lá que você conheceu? E aí eu acabei conhecendo o Thiago lá, tive a enorme satisfação de conhecer o Thiago lá. E fiquei lá por uns 3 anos e meio, né? Na Liberty foram os primeiros 9, depois fiquei lá uns 3 anos e meio. E aí conheci um outro lado, né? O lado da corretora, conheci o lado de operações, que eu já atuava meio que informalmente ou apoiando ali. A área de produtos na Liberty interagia muito com as outras áreas da companhia. Mas aí eu fui conhecer o outro lado, o lado da corretora, fui conhecer o lado de operações, o lado de TI mais a fundo. E assim a gente foi se desenvolvendo mais um pouco e assim a gente começou uma parceria aí e uma amizade, eu e o Thiago. E depois a Aline também foi trabalhar lá, então a gente foi se conhecendo lá.
E aí ele começou, como corretor, começou a fazer negócio comigo, pela amizade, né? A gente brinca que ele chegava lá, era quase uma revista policial, mão na parede, o que você tem de negócio aí pra gente? E assim a gente começou a nossa parceria comercial aí, ele precisava de alguns produtos ou algumas soluções de seguro, e a Liberty sempre teve esse viés de trabalhar muito com o corretor e dar abertura para o corretor, tanto na área de produto como no resto da companhia. E a gente começou a se aproximar comercialmente com os negócios e com a amizade que a gente já tinha. E aí nisso foi até na minha segunda jornada na Liberty, até eu sair, e aí, assim como você, o Thiago já vinha cantando Começou ali, a te namorar enfim, também. e aí acabamos, enfim, quando eu saí a gente conversou e acabei voltando. Que legal. Ou seja, essa vinda para a corretora, né, a sociedade já é algo desejado já há muitos anos. Estava só esperando o momento certo para acontecer. A gente conversava, né, quando vai ser isso, etc. E, enfim, quando teve esse movimento da empresa, uma das primeiras pessoas que eu liguei foi ele. Boa. E falei, e aí, vamos conversar? Como vai ser? O Thiago sempre falava de você para mim, para a Aline, ele dizia, não, porque o Mário e a Aline já te conheciam, não, tem que ter o nosso jeito, tem que pensar como a gente, essa coisa dos valores e da cultura é muito forte, acho que desde que o Thiago construiu a corretora, é uma coisa que ele faz questão de manter, e ele sempre dizia, não, vocês vão ver, eu principalmente, né, porque não te conhecia, ele dizia, não, você vai ver, ele vai combinar perfeito com a gente, é só a peça que está faltando. E aí, ou seja, fala um pouquinho dessa sua experiência mais recente, até para eu entender como você sentiu, porque para mim foi o cachorro como uma luva. Acho que eu era a pessoa que não te conhecia, mas que mais te desejava na corretora. Bom, diferente de vocês, né, que estão na rua aí, fechando negócio, trazendo negócio, negociando com a seguradora, eu fico mais na parte interna da corretora, né, organizando o processo, melhorando rotinas, melhorando o processo, buscando automatizar ao máximo e dando mais vazão, né, para os cadastros, para acompanhar a inadimplência, né, prestar o resto do serviço para o cliente. Não é só a venda, mas a gente tem todo um pós-venda ali para entregar, de entrega de apólice, de acompanhamento de inadimplência, de acompanhamento de sinistro, que é a pior parte, a mais traumática para o cliente, é onde a gente precisa mais apoiar ele. E é onde, ele, de alguma forma, a gente consegue entregar o maior valor para o cliente, né? Porque o cliente exato. Fica perdido na hora do estresse, na hora de efetivamente usar o seguro, ele não sabe como fazer, Exato. né? Então a gente vem com essa experiência, com essa expertise e com esse conhecimento para ajudar o cliente justamente nesse momento que é o momento mais difícil. Boa, Desde um equipamento quebrado, a uma batida de carro, algum problema com um familiar, algum falecimento, alguma coisa. Então a gente vem trabalhando para estruturar toda essa área, para lembrar ele que o seguro está com alguma parcela em atraso, para evitar que ele fique sem cobertura. Então a gente faz esse trabalho todo de pós-venda aí, porque é onde realmente acontece o encantamento. Sem dúvida, é isso mesmo. O atendimento faz toda a diferença. Isso aí. E você, na parte do saúde, né, do vida, dos benefícios em geral, também tem outros desafios aí, né? Opa, com certeza. Acho que é por isso que eu dizia que eu queria muito que você chegasse. Porque no caso dos benefícios, né, saúde, odonto, vida, ele acaba tendo uma demanda muito mais recorrente de atendimento, de prestação de serviço, de suporte, do que os outros seguros que você contrata uma vez por ano e tem a renovação anual. Mas esse você acaba precisando atender o cliente no dia a dia, né, e resolver questões de atendimento pelas operadoras e seguradoras de saúde e tal. E aí a demanda é muito forte. Então, se não tivesse essa parte de back-office, vamos dizer assim, estruturada e sistematizada e organizada com toda a sua experiência, eu diria que minha vida seria bem mais difícil. E você também tem tido uma vida com bastante desafios aí, né? Nas renovações de saúde, com esse reajuste de 17%, 20%. Sem dúvida, nem me fale. Esse momento do mercado está bem complicado mesmo. O período aí de superutilização pós-pandemia fez com que a turma reagisse, ou seja, os planos de saúde, as operadoras de saúde reagissem com reajustes enormes.
E nessa hora é a parceria que a gente constrói com os clientes, onde a gente mostra todas as informações de forma muito clara e transparente para a tomada de decisão. Alertas, como utilizar e de que forma utilizar, sem falar nos produtos novos todos que estão aparecendo. Até para manter o equilíbrio econômico-financeiro, elas estão soltando produtos agora com muito mais coparticipação. O mais importante é a gente passar todos os detalhes, que não são poucos, né? Quando a gente fala de seguros, a gente sabe que tem ali uma tecnez absurda por trás daquela precificação e que é muito difícil as pessoas que não são do setor entenderem um pouco como isso funciona. Então, eu acho que o fato de ter ficado valores altos, as pessoas começaram a prestar mais atenção sobre como funciona a dinâmica do plano de saúde, até para fazer as escolhas certas. No segmento de seguro de automóvel, a gente passou por isso também no pós-pandemia, né? As renovações começaram a vir com 70%, 80%, 100%. E aí o cliente falava assim, mas como é que aumentou tanto a renovação? Assim, cota em outra seguradora. Aí falou, melhor não, quando ia cotar, estava pior ainda. Então, acho que tem esse ajuste, né? Essa adequação, essa acomodação assim, isso mesmo. no pós-pandemia. Mas é o que você falou, também tem o lado positivo de todo mundo começar a se interessar mais, entender mais e conhecer mais. E se aprofundar para ver por que está ficando tão caro e onde está ficando mais... onde estão os ofensores da conta, do resultado, etc. Acho que facilita por esse lado. Facilita muito. E esse é o papo transparente, né? Que é um dos nossos principais objetivos, de estar sempre na frente, em contato com o cliente, explicando tudo o que acontece por trás, né? E não é simples, né? Tem várias questões. Mas acho que é um desafio legal que a gente gosta de ter, né? E não tem uma receita única, não tem uma receita cada única. Conta é uma conta, cada cliente é um cliente. Esse é que é o bacana do nosso negócio. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast, do nosso segundo episódio. Claudinha, obrigado pela participação e pelo bate-papo, pela troca aqui. Foi ótimo conhecer um pouquinho mais a sua trajetória. Você não fez na entrevista, né? Não fiz. Esse é a RAI, né? Somos os 4 aqui, aportando o nosso conhecimento, toda a nossa bagagem, nossa experiência, para entregar o melhor para o nosso cliente e oferecer a melhor solução, a melhor experiência para o nosso cliente. Obrigado a vocês, obrigado por terem nos assistido e esperamos você no próximo podcast. Obrigada, gente. Valeu, obrigadão, Mário.